Olá, meus amigos, como vai? Estou de volta. Para quem não me conhece, o meu nome é Silvia Nery, eu sou médica psiquiatra. E aí a gente está aqui sempre aparecendo para fazer uma psicoeducação, trazer algumas informações que são importantes. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que é do nosso dia a dia, que é sobre medicamentos, uso de medicamentos, efeitos colaterais, reação adversa e outras coisas mais que a gente precisa esclarecer. Acho que uma das perguntas mais feitas no consultório é: doutora, esse remédio tem efeito colateral? E a segunda é: causa vício? Não é isso? Então, em relação à questão do efeito colateral, até aquela dipirona marota que você toma de vez em quando está com uma dor de cabeça, ela pode ter efeito colateral. Inclusive, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, a dipirona ela é proibida, porque, segundo os estudos lá, pode causar agranulocitose, que é a diminuição dos granulócitos, que são células sanguíneas, né? E esse efeito pode aparecer em uma a cada 127 pessoas que tomam o medicamento, e por isso foi proibido. E no Brasil a gente toma feito água, certo? É claro que as pessoas têm medo de tomar a medicação, principalmente a medicação psiquiátrica, né? Existe muito tabu, muita coisa, e nós estamos aqui para esclarecer alguns conceitos em relação a isso. Porque se a gente também for pensar só nisso, se tem reação adversa, porque a pessoa pode tomar medicação e não sentir nada. A maioria não sente nada, fica bem, se trata, fica boa, entendeu? Mas algumas pessoas acabam desenvolvendo algum efeito colateral, alguma reação adversa ou idiosincrática, mas tem como, eu costumo dizer sempre paciente, se ele não está se dando bem com a medicação, suspende a medicação, dependendo de qual for a medicação, agenda uma consulta e a gente vai tentar associar outro medicamento, diminuir a dose, ver o que está acontecendo, substituir ou mesmo substituir por outra medicação, né? Mas se você for esperar que o medicamento não tenha nenhum tipo de efeito, você vai olhar todos os medicamentos que são produzidos pela indústria farmacêutica, na bula está lá. Reações adversas mais comuns, mais raras, efeitos colaterais, etc. Certo? Então a gente vai para alguns conceitos agora. O primeiro é efeito colateral. O que é efeito colateral? É um efeito não pretendido, que ele pode ser adverso, ou seja, ruim, ou benéfico, mesmo que a pessoa tome a medicação em dose terapêutica, né? Na dose adequada para tratamento, o paciente pode desenvolver um efeito colateral. E aí a gente vai falar da reação adversa. A reação adversa é uma reação não pretendida, não intencional, nociva, né? O paciente se sente mal quando toma aquela medicação e o paciente tem aquele efeito, mesmo em dose terapêutica, ele pode ter aquele efeito, entendeu? E alguns medicamentos, eles têm são dose dependentes, quanto maior a dose, mais reação adversa, mais efeito colateral, certo? Dito isto, a gente passa para a reação idiosincrática. O que é a reação idiosincrática? É uma reação ao medicamento que não apareceria na maioria das pessoas. Ela é uma reação imprevisível, ela é uma reação que você não tem como prever que aquilo vai acontecer. E muitas vezes ela pode ser fatal. E não está relacionada à dose, mesmo em doses baixas, terapêuticas, o paciente pode desenvolver aquela reação e essa reação pode ser fatal, ou não, mas pode ser, entendeu? Então, existem esses três conceitos, de efeito colateral, reação adversa e reação idiosincrática, certo? E a idiosincrática você não tem como prever. Dito isto, eu vou falar sobre dois fenômenos, o efeito nocebo e o efeito placebo. O efeito nocebo é quando você induz no paciente os efeitos colaterais, porque na sua tentativa de explicar e sanar as dúvidas do paciente, você diz: olha, esse medicamento pode causar isso, 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 e ele desenvolve todos os efeitos colaterais, é um desastre para o tratamento. E o efeito placebo é quando você dá uma medicação inerte, que ela não tem aquele efeito, que ela não tem efeito nenhum, e diz assim: olha, essa medicação é muito boa para o seu problema e vai resolver, e você vai ficar bem e o paciente melhora, certo? Eu costumo não dizer, eu digo para o paciente: olha, eu tomei a medicação, eu vejo quais são, se o paciente tem comorbidades, se ele tem algum tipo de alergia, se ele tem algum tipo de problema, se ele usa outros medicamentos que podem interagir com aquela medicação, se é seguro ou não.
E feito isso, eu digo, olha, se você desenvolver algum tipo de problema, você vem aqui comigo que eu vejo o que a gente pode fazer. Entendeu? Agenda uma consulta e a gente conversa. Eu não digo para o paciente, tem isso, tem isso, tem isso. Já pensou, você está passando aí uma risperidona para um paciente, para uma criança, por exemplo, e aí muito agitada, que não tem idade ainda para fazer Ritalina, por exemplo, um paciente TDAH. E aí tu diz para a mãezinha, mãe, essa medicação ela pode dar cialorreia, a criança ficar babando, pode ter tremor, pode ter rigidez, distonia aguda, né? E essa mãe nunca que vai dar essa medicação. E aí eu digo, mãe, se acontecer qualquer coisa, se ele se sentir mal, você suspende a medicação e você vem aqui para consulta, entendeu? E aí assim, tem os prós e os contras, né? Tem os riscos. E aí eu vou contar aqui para vocês 3 casos, né? Baseado em fatos reais, né? Que eu sou contadora de histórias para vocês. O primeiro é um caso de efeito nocebo. Uma moça de 14 anos, os pais estavam separando, ela estava passando por muitos conflitos familiares e estava morando com os parentes. E aí ela foi para uma consulta com a colega que atendia crianças e adolescentes e a colega passou para ela uma fluoxetina, Zolpidem à noite e disse assim, olha, se você ficar mole tomando essa fluoxetina, você pode vir aqui na consulta, sentir fraqueza, você vem na consulta aqui que a gente troca o medicamento. O que aconteceu? No primeiro comprimido, a menina ficou sem andar, de cadeira de roda, usando fralda, comendo papinha. Passou uma semana, a família procurou pronto-socorro, vindo de cadeira de roda, e um parente empurrava a cadeira e outro segurava a cabeça dela, que ela não conseguia nem sustentar a cabeça. Aí foi direto pro leito, né, pra maca, deixei deitada, aí eu chamei os parentes para conversar e disse, olha, fluoxetina ela não causa isso, tá? Mas como a colega falou, para você ver o poder que as palavras têm e que a gente tem que ter muito cuidado ao falar as coisas pro paciente, pro familiar e etc, entendeu? Porque pode acontecer isso. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer aqui água destilada 0,2, bem pouquinho, só pra gente desfazer. A gente vai fazer agora o contrário, o efeito placebo, pra gente desfazer esse problema, porque não vai adiantar eu dizer pra ela que a fluoxetina não causa isso, porque ela já está uma semana assim, ela vai dizer que causa, que ela está se sentindo assim por causa do medicamento. Então eu sentei do lado dela, conversei e falei, olha, eu sei que você tomou algumas medicações, agora a gente vai fazer um antídoto que vai cortar o efeito da medicação que você tomou, certo? Aí eu pedi para fazer o técnico fazer a medicação. Eu digo, olha, demora 60 segundos, 1 minuto, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 60. Depois, passado 1 minuto aí, eu disse já, agora vamos sentar, e a adolescente sentou. Eu disse, agora nós vamos andar até o consultório que a gente precisa conversar. E aí ela andou até o consultório e os parentes ficaram de olhos arregalados. Estava me sentindo Jesus Cristo nessa hora, né? Porque ela melhorou mesmo e aí eles estavam admirados, né? E a gente fica feliz quando o paciente melhora. Aí o paciente sentou lá e falei, olha, aí agora eu tentei fazer o contrário. Eu disse, olha, eu vou te passar outra medicação que não causa isso, que não tem efeitos colaterais, que você não vai se sentir mal, que a medicação é muito boa para você e você vai ficar bem. Aí passei outra medicação para ela, e similar que ela tomava, mas com menos efeitos colaterais e tal. E aí, como era no pronto-socorro, né, encaminhei para o ambulatório de novo e foi bem, andando, saí do pronto-socorro andando, entendeu? Encaminhei para psicólogo, porque essa jovem precisava de terapia, né? Estava sofrendo bastante com a separação dos pais e tudo. Então, esse é um exemplo de efeito nocebo, né, que a colega induziu na paciente ao tentar ajudar de alguma maneira, ou ela induziu na paciente o efeito colateral, que inclusive não dava, né? O outro caso, e aí que aconteceu também comigo no pronto-socorro, foi um rapaz de 18 anos, usuário de cocaína, primeira vez. Na semana anterior, um paciente correu lá da entrada do pronto-socorro, lá na pista, correu para a rua e morreu atropelado. Tem uma paciente que estava em agitação psicomotora, não era um paciente nosso, não tinha dado entrada, etc. Aí eu fiquei com trauma. Aí todo paciente que chegava agitado, no outro plantão eu falei, chegou agitado,
bota para dentro, porque se ele correr aqui dentro do hospital, ele não vai ser atropelado, não vai acontecer nada demais. E aí eu fiz isso. Chegou o paciente com o pai e a mãe, eu disse, olha, vamos entrar aqui o paizinho com o paciente, e aí a mãe fica fazendo a ficha. E assim eu fiz. Como era uma intoxicação por cocaína, que pode pôr risco à vida, o nosso serviço não tem suporte para isso, né? Porque ele podia ter um infarto, ele podia ter uma insuficiência renal aguda, entendeu? E nós não temos estrutura para atender esse tipo de paciente. Eu liguei para o SAMU. Aí eu tô aqui falando com o SAMU, pedindo ambulância, aí eu virei para o enfermeiro, olha, me vê os sinais vitais. Aí ele, doutora, a PA está inaudível. Quando eu olhei, o paciente estava gaspando, ele estava parando. Eu tinha pedido para fazer uma contenção parcial, porque o paciente estava muito agitado. E quando eu olhei, o paciente estava parando na maca. Aí eu falei pro pai, ele tá parando, nós vamos, afasta um pouquinho, paizinho, por favor. E aí ele falou, não, é que ele tem asma. Eu digo, não, pai, ele tá parando. Aí iniciamos a reanimação, abusamos, e falei pro SAMU, manda ambulância que o paciente está parando. Eles mandaram aquela USA, né, que é suporte avançado. Aí fizemos medicação, entramos com adrenalina, tudo. 9 minutos o SAMU chegou. Aí eles trazem aquele aparelho que coloca, que roda o eletro na hora. Ele olhou lá e disse, olha, ele tem um infarto extenso, que é uma das principais complicações, né, que pode levar ao óbito, o uso agudo da cocaína. E o ritmo é não chocável, então é seguir a reanimação. Eles assumiram o cuidado do paciente, a reanimação, e nós ficamos lá dando suporte. Depois de 1 hora de reanimação, o paciente não voltou, o paciente faleceu. Só que no começo, quando o paciente chegou agitado, tudo, eu falei assim para a enfermeira, prepara um Aldol com uma prometazina, que ele está muito agitado, e aí vamos fazer a medicação nele e ver se a gente consegue a transferência dele no SAMU. Graças a Deus que não deu tempo de fazer a medicação. Por quê? Porque se a gente tivesse conseguido fazer a medicação no paciente e ele tivesse parado, assim como ele parou, não demorou 5 minutos que ele estava dentro do hospital e parou. O que a mãe ia dizer? Meu filho entrou andando, meu filho entrou falando, entrou gritando, entrou agitado. E como é que ele está morto? Vocês mataram o meu filho. Então, até eu explicar que vermelho não serve para luto, processo na cabeça da doutora Silvia, né? Então, eu dei muita sorte dessa vez. E o outro caso, o caso de uma paciente do meu particular, que ela já fazia tratamento para uma depressão crônica com estalopram, 10 miligramas, 82 anos, era uma idosa. Estava bem, já era assim no final do Covid, das ondas do Covid. E ela começou a cair, então ela chegou com os 2 olhinhos roxos, assim, parecia um guaxinim, né? Das quedas que ela teve. Aí a família perguntou logo, o quê? Doutora, não é da medicação, não é do estalopram que tá dando isso e tal? Eu digo, não é do estalopram. Vocês têm que procurar que ela tá doente de alguma coisa. E aí foram procurar pra lá, ela tava com Covid, tratou o Covid, que ela não teve pneumonia, graças a Deus. E aí, depois de 1 mês, eles mandaram a foto dela pra mim, boa, bem, batendo um bolo na cozinha, entendeu? Então, assim, medicamentos podem ter efeitos colaterais, ninguém vai passar o medicamento para prejudicar, a gente vê quais são as principais contraindicações, quem pode, quem não pode tomar, qual é a faixa etária, se tem comorbidades que aquele paciente não pode tomar determinada medicação, a dose adequada dentro da dose terapêutica, mas ocasionalmente o paciente pode desenvolver ali um efeito colateral, uma reação adversa, uma reação idiosincrática, ou mesmo ele ter uma complicação por causa de um quadro de saúde que ele tenha, e aí ele pode vir a óbito, ou ele ter algum tipo de doença, e aí a família vai relacionar com a medicação que você prescreveu. Entendeu? Então você tem que ter ali muita segurança de explicar e tudo mais, dar um estressezinho, né? Porque sempre que judicializa você fica ali meio ansioso, mas aí você vai para a literatura, você vai para a técnica, né? Para você poder se justificar. Um caso recente agora, o colega passou para um paciente dormir, que era um paciente resistente, que não dormia, que estava com dificuldade, que não tinha contraindicação à medicação, não tinha outros problemas que contraindicassem o uso do remédio.
e passou ali um Neosine, 3 compromissos de Neosine para o paciente dormir e passou uma prometazina. Todo dentro da dose terapêutica, um comprimido de prometazina, 3 Neosine, o paciente não dormia vários dias. Possivelmente, o paciente tinha um delírio 1, né? Uma paciente que estava ali, que não era uma paciente, era uma paciente que, segundo o colega, já tomava medicação e que era resistente a medicamentos e tudo, né? Podia ser que ela tivesse já doente com alguma coisa, com delírio 1, que o delírio 1 é a perturbação da saúde mental por conta de um problema no corpo. E aí uma das causas mais comuns, é mais comum em idoso, mas também pode dar em gente jovem, é a infecção de urina e a pneumonia. E às vezes a pessoa até morre por conta de um delírio 1. Ah, doutor, o paciente está agitado, o paciente não dorme. Aí tu dá lá uma medicação para ele dormir, e aí ele faz uma sepse urinária e morre. Aí vão dizer que foi o seu medicamento que você passou, que você matou o paciente. Entendeu? E aí sim, ele passou a medicação em dose terapêutica, tudo direitinho, não tinha contraindicação. A paciente foi para casa dela e depois ela veio a óbito. No atestado de óbito deu morte de causa natural, mas a família está processando o colega por conta da medicação que ele passou. Os cirurgiões dizem que só se ferra quem opera, mas quem prescreve às vezes também se ferra. Então, eu vou aproveitar aqui, abrir um parêntese e falar sobre essa questão do delírio 1, porque aconteceu uma vez, certa vez, que acontece, como eu falei, a perturbação da saúde mental por conta de um problema no corpo. Tem coisa que é fácil, infecção de urina, pneumonia, mas tem coisa que é difícil. Um câncer que está escondido, uma tuberculose ganglionar, que já aconteceu comigo, né? Paciente com tuberculose ganglionar não melhorava de jeito nenhum. Quando tratou a tuberculose ganglionar, ela melhorou, entendeu? Mas graças a Deus não faleceu. Mas aconteceu com uma colega jovem, 45 anos, começou a não reconhecer as pessoas, ter flutuação do nível de consciência, trocava o dia pela noite, estava delirando. Eu falei, isso é delírio 1, ela tem alguma coisa, tem que ir no pronto-socorro. Aí o meu chefe falou assim, Silvia, vem aqui no pronto-socorro avaliar essa paciente. Eu digo, eu vou. Amanhã, eu falando com ele à noite, e aí no outro dia eu ia atender os pacientes do CAPS, e depois que eu atendesse eu ia para o hospital. Aí faltando 3 pacientes para atender, ele me liga, Silvia, vem logo que a mulher está piorando. Eu falei, olha, chefe, chama o clínico que essa mulher tem alguma coisa no orgânico, alguma coisa no corpo. E aí, ele, peraí, desligou o telefone. Resultado, a mulher foi entubada, o que ela tinha? Ela tinha uma sepse urinária, foi para UTI e quase morreu. Entendeu? E o pessoal esperando o parecer da psiquiatria porque a paciente estava agitada. E aí, nesse caso, era um caso como que é uma paciente jovem, né? Era uma enfermeira, inclusive, jovem de 45 anos. Mas acontece muito com o idoso. O idoso tá ali, tudo bem, tranquilo, de boa. De repente, ele começa a ver coisas, começa a dormir, não dormir, ficar agitado, falando coisa com coisa, gritar, chamar, mudar aquele padrão de comportamento. Pode procurar. Primeiro, a causa orgânica. Você até trata, passa uma medicação psiquiátrica para delírio 1. Mas aí o que pode acontecer? Se você trata para o delírio 1 e a família não busca a ajuda no pronto-socorro para descobrir o que o paciente tem, esse paciente vem a óbito e aí eles vão dizer o que? O medicamento que a doutora passou não melhorou e o paciente ainda morreu, ainda matou o paciente. Entendeu? Então, assim, eu sempre esclareço, olha, tá aqui a medicação, mas você tem que levar ele para pronto-socorro para descobrir o que é que ele tem, porque ele tem alguma coisa. Aí eu conto as histórias do delírio 1 que eu conheço tudinho, aí a família fica assim meio assustada, apreensiva e leva para o pronto-socorro. Mas a gente tem que fazer isso, porque senão eles acabam tentando achar que só o medicamento psiquiátrico vai resolver, deixa o quadro orgânico de lado, o quadro orgânico evolui e às vezes o paciente evolui para o óbito. Então, dito isso, gente, queria me despedir, dizer que até mais, até o próximo vídeo. Eu espero que essa nossa conversa ela ajude vocês de alguma maneira, entendeu? E no mais é isso, um grande abraço para todos.